Então é o seguinte, nós viemos até a última aula estudando equações diferenciais de um ponto de vista analítico. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que até agora estudamos as equações diferenciais a partir de uma perspectiva que busca sempre a solução analítica. Só que isso nem sempre é possível, tá? Nós vimos equações, para fazer isso, nós trabalhamos com equações muito simples. Quando elas se tornam um pouco mais complicadas, aí nós temos que procurar métodos de solução aproximada, tá? Essa aproximada eu vou até colocar entre aspas, porque é uma aproximada num certo sentido aí. Muitas coisas não são aproximadas de forma alguma, tá? Mas, em geral, esses métodos trabalham com soluções aproximadas, porque são séries infinitas e você precisa truncá-las, né, de alguma maneira, tá? Então, isso tem importância fundamental na mecânica quântica. Por exemplo, mas não só nela. Você pode encontrar isso também no eletromagnetismo, em soluções de equações de eletromagnetismo, tá? Mecânica, etc. Então, essa parte aqui, talvez seja a parte que nós, físicos, usamos mais, tá? Esses estudos, são aqueles que dão origem às chamadas funções especiais. Essas funções especiais, elas decorrem, vou até ressaltar isso aqui, porque elas decorrem desse tipo de solução. Então, nós temos como funções, alguns exemplos, né, de funções especiais. Tem os polinômios de Hermite, polinômios de Legendre. Nós vamos ver alguns desses já aqui, né? Só que não com detalhe, nós vamos estudá-los exaustivamente, porque isso é feito em física e matemática. Mas nós vamos ver a equação deles, de onde eles surgem e tal, tá? Polinômios. Muitos outros. Tem polinômio de Chebyshev, tem, nossa, é uma quantidade assim gigantesca. Por que esses caras surgem? As funções especiais surgem? Elas surgem porque na física, como as equações muitas vezes se reduzem às mesmas equações, você não precisa ficar resolvendo toda hora a equação. Você já faz a solução geral dela e depois você só ajusta no problema que você quer. E aí na solução geral dessas equações, por exemplo, da equação de Laplace, de onde sai, por exemplo, os polinômios de Legendre, você já tem a solução dela. Porque uma lei universal na física, ela tem dois elementos. Um que é genérico, que é a lei, portanto a equação diferencial, e outro que é a especificidade de uma classe de problemas. E aí essa especificidade é dada pelas condições de contorno. As condições de contorno é que alteram. Mas a equação é a mesma. Então você já pode ter a equação resolvida previamente. E como essa equação aparece em muitos contextos, você já tem as funções que resolvem essas equações. E uma dessas equações, por exemplo, é a equação de Laplace. Tá? Antes de entrar em métodos de séries, deixa eu colocar uma coisa aqui para mostrar para vocês como é que a gente chega nessas coisas. Exemplo da equação de Laplace. Como vimos, a equação. Lembra qual é a equação de Laplace? Não precisa de lembrar por agora não, mas daqui para frente vai começar a lembrar, tá? A Laplaciana quadrada de uma φ igual a zero. Isso, Laplaciano, sem o quadrado. O Laplaciano já está dizendo que é o quadrado, tá? O operador Laplaciano já é o nabla ao quadrado, né? E lembra como é que a gente separava, né? Então, aqui separadas. Separada. Em coordenadas. Agora eu vou ter que lembrar. O delas é fácil. D2. Eu boto o φ, depois fica difícil de usar a variável. Vou pôr assim. D2. E φ ao quadrado mais A. φ igual a zero. A outra, que é a que vai dar origem às equações de, se eu não me engano, é essa aqui, equações de Legendre, essa aqui, seno, θ, d θ. Se não for, daqui a pouco eu descubro. Seno de θ, d. Sim, na verdade, aqui já aparece um θ, né? Porque nós já separamos a equação, né? Então, a rigor, já tem aqui uma função de θ. Já é essa aqui. F de φ
F de θ. Então, estão conseguindo lembrar do negócio da separação? Tá? Lembrar, me fala, tá? Que fica... Sim. Deixa eu ver aqui. K, vou colocar um K θ aqui, uma constante, se não me engano, é menos ou mais, aí eu tenho que ver depois. 1 sobre seno ao quadrado de θ, θ de θ igual a 0. E a última equação era em R, de 1 sobre R ao quadrado, sobre R ao quadrado, de R ao quadrado, vou colocar aqui R de R, mais 1 KR, kθ, na verdade. Esse aqui é o kθ. Sobre R ao quadrado, menos R de R igual a 0. Mais ou menos isso. Pode ser que eu tenha me enganado em algum sinalzinho aqui, tá? Aqui, por exemplo, eu não tenho certeza, eu tenho a impressão que aqui é menos e aqui é mais. Mas eu vejo isso no processo aqui de desenvolvimento. Tá? Vou desenvolver isso aqui agora. Pronto. Então temos essas equações aqui, supostamente, né? Essa aqui eu tenho quase certeza, porque uma das soluções é R elevado a um valor relacionado ao kθ. Kθ não é isso mesmo. Bom, tá. Vamos ver. Aí, a segunda equação é chamada, da origem, a chamada equação de Legendre, da seguinte maneira. Fazemos a substituição. Agora me acompanhem aqui com atenção, tá? X é igual a cosseno de θ. Eu fiz essa substituição. O que essa substituição vai dar? Com isso, a derivada em relação a θ passa a ser exprimível por uma derivada em relação a x. Da seguinte. Ou seja, eu estou passando essa equação toda para uma equação que tem agora como variável o x e não o θ, tá? Então isso aqui vai ficar, olha só, d de θ é igual θ de x de θ e dx. Entenderam isso aqui? Isso aqui é a regra da cadeia, né? Corta, corta, d de θ, tá? Mas eu sei quem é dθ, dx de θ. Dx de θ é menos de θ. Agora, desse lado aqui, eu só quero ter o quê? Dx, né? Vamos fazer que escrever isso aqui, vai. Escrever isso aqui. Eu vou colocar... Então, com isso, eu mudo para quê? Seno de θ é o quê? É raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Tudo bem até aqui, né? E parem, tá bom? Assim, podemos ainda escrever. Eu já sei que d de θ é isso. Então, o 1 seno de θ vai ficar o quê? Vai ficar. Esse seno de θ é 1 sobre raiz quadrada, né? E 1 menos x ao quadrado, tá? Porque é o cosseno, né? 1 menos cosseno ao quadrado. O d de θ, nós já vimos o que é. O d de θ, vou fazer copy-paste aqui. O d de θ é isso. Então, fica aparecendo que é um menos, né? Ops, aqui não. E a multiplicação, né? Óbvio. Tá? D dx. Aí aparece aqui dentro o quê? Seno θ. Então aparece raiz de 1 menos x ao quadrado. E uma derivada com relação a θ, que a gente já sabe que é isso aqui. Desculpa, professor. Por que a gente sabe que esse θ maiúsculo de θ é essa parte aí? Ela não poderia ser qualquer outra função de θ? Não é função não. Ainda não coloquei a função não. Ó. A função está derivada aqui. Eu estou mexendo só no seno, tá? Então esse cara aqui é o seno. E esse cara aqui é d de θ. Agora vem viria a θ, tá? Ah, beleza. Tá? Mas como eu mudei a variável, eu vou chamar de p, tá? De x. Só porque eu mudei a variável, tá? Bom, aí o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar isso aqui. Aí isso aqui fica igual. Aí vai esse cara que corta com esse sinal que corta com esse. Então já ficou com d dx. Esse cara aqui com esse dá 1 menos x ao quadrado. dp dx. Assim. Tudo bem? Tá? Ó, esse sinal aqui corta com esse, fica positivo. Esse cara daqui corta com esse, fica 1. Aí esse cara aqui junta com esse, fica 1 menos x ao quadrado. Pronto, é isso. Tá? Só colocar um. Melhor se colocar assim. Tá? Então eu já arrumei esse cara aqui. Tem agora esse cara aqui. Né? E a equação
Dois pedaços aqui é isso. E esse pedaço aqui, ó, vou transplantar para cá, só para a gente ficar vendo. Mas aqui, né? Vai ficar cateto, o cateto não muda, né? Não tem nada que mudar aqui, né? E aqui embaixo fica. Tem um M aqui, tem eu vou colocar assim, ó. Vou colocar esse cara aqui com um M ao quadrado. Aqui vai aparecer um M ao quadrado. Tá? É o que normalmente se faz. Aqui vai aparecer um M ao quadrado. E aqui, claro, P aqui vai ficar 1 sobre 1 menos x ao quadrado, né? E aqui é simplesmente o P de x. Igual a zero. Certo? E aí, só não tenho certeza realmente desse sinal, mas como é uma constante, é só mudar o sinal da constante, né? E quando a gente for estudar, aí vai dar para ver direitinho. E aí, você tem a equação agora só em x. Lembrando que x é igual a cosseno de θ. Então, esse polinômio P, ele é, vou colocar assim, θ de θ igual a P de cosseno de θ igual a P de x. Tá? Só para lembrar. Vamos nessa passagem aqui. Talvez seja melhor colocar isso aqui em cima, que foi onde eu mexi nisso. Pronto. E essa equação aqui, essa equação, quando fazemos m igual a zero, que é uma simplificação, né? É um caso particular, mas é um caso particular importante, fica dada por. Agora eu vou escrever num formato diferente um pouco. 1 menos x ao quadrado, d2, p de x dx, quadrado, né? Menos 2x dp de x dx, menos k θ p de x é igual a zero. Que é a equação que aparece o tempo todo na física, tá? Chamada equação de Legendre. Então, por que chama polinômios de Legendre? Porque a solução que você vai buscar aqui é uma solução em série. Tá? E aí vocês vão ver que não são séries que vão aparecer, mas séries truncadas. Série truncada é polinômio, né? Tá? Então é isso, tá bom? Então, vou até escrever isso aqui. A função solução tem este nome. O método 6 é a coisa mais banal do mundo, tá? O método em si, a ideia do método é a coisa mais besta do mundo, tá? Então, a ideia do método é a seguinte. Só isso. Você pega aqui, mete aqui um somatório. Todo mundo tem conhecimento desse símbolo, né? De somatório, né? Tá, vocês estão fazendo o cálculo 2, já viram séries, imagino que tenham. Se não tiverem, já viram, né? Tá bom? É isso. Aí você coloca aí então busca uma solução da forma. Nesse caso, quando você busca uma solução desse tipo, note, isso é importantíssimo, tá, gente? São os coeficientes, tá? Você muda o seu desconhecimento nesse cara aqui, ou digamos assim, você transfere o seu desconhecimento desse cara aqui para o desconhecimento desses caras aqui. E aí você vai procurar um método de encontrá-los, tá? É simples. Basta substituir. Acabou o método. Digamos assim, se fosse só para. Claro que não é, né? Mas se fosse só para explicar o método, eu não teria absolutamente mais nada para explicar. Porque o método é todo esse, tá? Não tem mais nada a ser dito, na verdade. Deixa eu pegar aqui uns exemplos para a gente fazer agora a conta, né? Claro. Uma coisa é você, como digamos assim, saber, em linhas gerais, como é que é a aplicação do método. Outra coisa é você calcular a coisa, né? E essa parte aqui muitas vezes causa uma certa dificuldade. Mas uma vez compreendido isso, não tem mais estresse, tá? Vamos pegar uns exemplos aqui do livro mesmo. Vamos pegar o exemplo mais bobinho do mundo, que é essa equação aqui, ó, que pode ser resolvida dessa maneira. Ela é uma equação muito simples de derivadas, né? Porque
ela, a solução dela é um cosseno de n θ, um seno de n θ, mas a gente vai resolver por série, para poder ver como é que funciona num caso muito simples, né? Escrever assim, tá? Y duas linhas, mais m ao quadrado. Y aqui é mais fácil escrever, tá? A gente vai substituir. Então, você substitui no y duas linhas, o que vai ficar? Vai ficar somatório, Cn, tudo isso aqui é constante, né? Aí vai ficar n menos 1, certo? X, n menos 2, concorda, né? Tá? O outro termo vai ficar m ao quadrado. Outro termo vai ficar m ao quadrado, Cn, x elevado a n, tá bom? Então, no final das contas, a sua equação te deu isso aqui, igual a zero, tá bom? Ô, professor, Oi, diga. mas por que esse sinal negativo? Ah, é mais, perdão, é mais. Não sei de onde eu tirei isso, não. Ah, então deu isso aqui. Agora, notem o seguinte, quais são os primeiros dois termos aqui? Ó, quando n for igual a zero, esse termo aqui e o próximo, quando n for igual a 1, vão dar zero, né? Isso é muito importante. Ó. Não gostei não, peraí. Devem isso, né? Claro, né? N menos 1, né? Então, olha só. Essa é a passagem importante, tá, gente? Prestem bastante atenção. Então, eu poderia, na verdade, ó, vamos lá. Fazendo a seguinte passagem. Vou colocar aqui. É igual, vou colocar uma setinha grandona aqui. Vamos ver se eu acho que tem uma setinha grandona. Longa. E aqui em cima eu vou colocar o seguinte. K é igual a n mais 2. Bom? Então essa soma passa a ser... Percebem que essa soma já começava de 2? Não é? Essa soma já começava de 2. Tá? Vamos colocar, na verdade, K... Não, ao contrário. N igual a K mais 2. A soma já começava de 2. Porque os dois primeiros eram 0. Tá certo? Essa soma aqui pode ser escrita K igual a 0, infinito, K mais 2, vezes K mais 1, né? Porque se aqui é N, é K mais 2. Se aqui é N menos 1, é K mais 1, né? C, K mais 2, né? Tá? Porque é N, né? Virou K mais 2. X elevado a K. Entenderam essa passagem? Essa passagem é a base de todos os dois métodos, tanto de séries quanto de Frobenius, tá? Entenderam ou não, gente? Vamos lá. Sim, você só trocou o N por K mais 2. Tá, agora eu vou fazer a seguinte troca. Vamos colocar aqui o ponto e vírgula. Como K é variável muda, eu vou voltar para N aqui. Isso geralmente causa confusão. Fala, mas, professor, o N não era K mais 2? Não, mas isso aqui é variável muda. Não interessa o nome que você dá a ela, tá? Esse N aqui não é aquele mesmo N inicial. Não importa, porque você está fazendo aqui uma soma em N, em K, em N, tanto faz o nome, tá? E recolocar. Aí vem o negócio. Aqui vai ficar, eu já tenho aqui, eu vou só copiar aqui a equação, vou colocar os termos lá. Então, esse termo aqui vem, faltou aqui, né? N mais 2. Não, N, tá certo. Né? Esse termo aqui vem, substitui esse aqui, né? Que foi o que nós fizemos, certo? Ó. E esse aqui fica como tá para eu mexer nele. Mas olha só que bacana. Agora os dois estão em xn. Esse é o ponto. Tudo que nós fizemos foi para chegar nisso, tá? E pode ser escrito. Somatório. Igual a 0. Eu vou pôr assim, assim. Agora, olha só. Isso aqui é importante. Você tem um somatório, uma combinação. Isso aqui é uma combinação linear, né? Com infinitos termos, é a combinação linear dos termos monomiais. E você está dizendo que isso aqui tem que dar 0 para todo x. Todo x. Qual é a única possibilidade de um troço como esse dar 0 para qualquer valor de x?
Pensem nessa seguinte equação aqui. Exemplo, tá? 3x a quarta, a quinta, menos 2x ao quadrado, mais 1 igual a 0. Essa equação, supondo que ela tivesse todas as raízes reais, teria no máximo 5 raízes. Mas você quer que isso seja igual a 0 para todos os valores de x, e não só para 5 valores. Então, qual é a possibilidade disso ser 0, isso aqui em cima ser 0? A única possibilidade disso aqui ser 0, vou tirar isso aqui agora, é que os coeficientes sejam todos nulos, tá? Mas vou colocar um negrito aqui. Isso vai significar o quê? Esse troço aqui é igual a 0. Qualquer que seja o n, tá? Tudo bem? Ou seja, se eu zerar todos os coeficientes, é óbvio que isso aqui vai ser satisfeito. Se eu não zerar, é óbvio que não vai ser satisfeito, tá? Por quê? Porque você fala assim, mas é uma soma infinita. Então, em princípio, teria infinitas raízes. Mas é infinito, enumerável. E você está querendo que se valha para qualquer x, que é um infinito não enumerável. Real, né? Então, você não tem a mesma quantidade de soluções, tá? Então, isso aqui vai dar, que fornece, né? Essa relação aqui, não, vou até colocar separado, vai. Que fornece, cadê o meu cursor? O que chamamos de, como chama isso? Meu Deus, perdi o nome agora, deixa eu ver. Relação de recorrência. Deixa eu colocar aqui um detalhe não, né? Que já está no exemplo. Vou colocar como negrito. Professor, Oi, diga. eu nunca tinha pensado nisso que você falou. Você pode explicar? Porque, realmente, se você tem infinitas raízes, legal. não tem o suficiente. Eu entendi essa parte. O negócio é o seguinte, você tem infinitas raízes mesmo, em princípio, né? Porque você tem entre aspas, um polinômio de grau infinito, né? Chamar assim, uma série, né? Então você poderia chegar e falar assim, não, professor, mas se eu tenho um polinômio de grau infinito, em princípio eu poderia ter todas as raízes nos reais, em princípio. Muito difícil, né? Mas em princípio. O que importa é ser difícil. Aí, eu teria infinitas raízes. Então, em princípio, ele poderia anular em infinitos pontos. O problema é que você está falando de infinitas raízes no conjunto dos naturais. E os naturais são infinitos, os números naturais, né? Tem uma cardinalidade infinita, diferente da cardinalidade dos números reais. Né? Os números reais formam um conjunto chamado denso. Entre dois números reais existe sempre infinitos números reais. Isso não é verdade para os números naturais. Entre dois números naturais pode existir um número finito de números naturais ou zero se eles forem consecutivos, né? Mas é sempre finito entre dois números reais. Então a cardinalidade dos números reais é muito diferente da cardinalidade dos números naturais. Isso significa que esse infinito de soluções que você tem por conta desse cara que é infinito é diferente do infinito no número de pontos que você vai ter que testar a sua equação. E ela não vai dar conta. Esse cara aqui não vai dar conta de colocar todos esses valores possíveis disso aqui como sendo soluções da sua equação, tá? Então não tem jeito disso daqui zerar para todos os valores de x, mesmo n podendo variar de 0 até infinito, tá bom? Entendeu? Entendi, achei muito legal. É bem interessante, né? Realmente. E é uma coisa que, em caso, né, as pessoas que dão aula de quase não falam, né? Fica falando assim, no final das contas, não falam pelo seguinte, porque isso aqui está dizendo o seguinte, que os x elevado a n são linearmente independentes. Quando nós vamos falar de álgebra linear, isso aí vai ficar claríssimo, porque é só dizer, não, essas funções são linearmente independentes. Então, qualquer combinação linear delas que dê 0, os coeficientes têm que ser 0. Pá, acabou. Mas aí passa por cima desses elementos assim, mais específicos. Né? Bom, então chegamos aqui na relação de recorrência. Isso aqui é a solução, tá? É a solução. Claro que é a solução geral, né? Para ser a solução particular, teria que continuar, né? Mas isso aqui é a solução geral, porque eu encontrei quem eu não sabia, que são os coeficientes. E aí aparecem as duas constantes arbitrárias aqui, ó. Pode fazer isso, não. Construir. A. Uma solução par. E B. Uma solução ímpar. Da seguinte forma. A. Tomando A0 e escrevendo como A0 como constante qualquer. Vamos obter? Vamos ver quem é o C2. Quem vai ser o C2? Vai ser menos
m ao quadrado, deixa o m ao quadrado aí, ele é da equação, tá? Menos m ao quadrado vai ser o quê? C2 é zero, né? O n igual a zero, não é isso? 2 vezes 1 é zero, correto? Quanto que dá o C4? Agora é vocês, tá, gente? Porque senão, pelo amor de Deus, vai. Só eu que falo nessa desgraça de aula. Quem vai ser o C4? Faz o C2 primeiro, depois a gente faz o C0. Vamos lá, o que fica? Vamos, gente. Menos m quadrado, Isso, vai ficar 4 mais 3. 4 vezes 3 embaixo. isso. 4 vezes 3. Muito bom. Aí fica C2, né? Isso. Mas o C2 eu já obtive aqui, ó. Então eu vou pegar esse carinha aqui. Caralho, É bacana, né? Fantástico, eu acho isso aqui, cara. caralho, que maravilhoso. E aí fica só em termos do C0. É por isso que você obteve a Isso. solução. Tá? E olha quem tá aparecendo aqui embaixo, ó. Vai ficar m ao quadrado. Eu até arrepiei minha quarta. Aí aparece fatorial pra Fatorial. simplificar. Tá? Aí o C8, eu vou pôr só mais o C8, tá? O C8 não, C6, né? Vai ser igual. Aí vai ficar. Eu não vou nem. Aí ficaria m elevado a sexta sobre Isso. 6 fatorial C0. Ah, não, aí fica mais tranquilo. Aí tem que ver só o sinal. Aqui vai ser negativo o sinal. Tá? Porque vai aparecer mais um cara com sinal negativo aqui. Aqui tinha 2, agora vai ter 3, né? Então vai ficar negativo, tá? Isso aqui é pro par, né? Isso aqui é pro par. Agora vamos pro ímpar. C3 vai ser igual a menos m ao quadrado. Para dar C3, o n tem que ser igual a quanto? A 1. Então vai dar 3 vezes 2. O outro vai ser C5. Vai ser menos m ao quadrado. Vai fazer a mesma coisa que eu fiz em cima, né? Para dar 5, esse carinha aqui, é porque o n tem que ser igual a 3. 5 vezes 4. Ele multiplica por esse aqui, porque vai dar o C3, né? O C3 nós encontramos, é isso aqui. E vai dar em termos do C1, m à quarta, 5 fatorial, porque o 1 é 1, né? O fatorial é 1, então não tem problema, C1. Ah, etc. Vou continuar não. Senão a gente perde a vida toda nisso aqui. Então, isso aqui. Aí a maior dificuldade seria achar esse C0 e esse C1. Não, esses C0 e C1 são dados pelas condições iniciais. Eles são as constantes arbitrárias do seu problema. Entendeu? Porque você tem um problema de equação diferencial de segunda ordem, você tem que dar, pensando em mecânica, a posição e a velocidade do cara, para poder particularizar o problema. Então é fácil. Então vamos lá, pegar aqui. Vamos pensar nisso como se fosse um pêndulo depois, para poder tornar isso mais concreto, tá? De modo que ficamos com a solução. Agora nós temos a solução. Nós temos a solução mesmo, para valer. Nós temos uma soma. Vamos colocar essa soma aqui só dos positivos. Que vai de 0 até infinito. Eu vou colocar aqui deixa eu ver como é que eu coloco isso aqui. Mais aqui, tá? Para dizer que é só positivo, tá? Vou dizer que é positivo. Aí vai ficar C0. É sempre C0, né? Sempre vai sobrar o C0. Então eu posso colocar ele aqui para fora, ó. Agora vamos ver como é que ficaria. Olha só. Aí vai ficar, C0 vai ficar. Vamos colocar a soma aqui, vai. Melhor. Vou colocar a soma. 1, né? Que é o próprio C0, né? O próximo termo é o quê? Menos m ao quadrado sobre 2 fatorial. Porque 2 vezes 1 é 2 fatorial, né? O C0 já está aqui. O próximo vai ser m à quarta sobre 4 fatorial. Aqui, ó, não é o x ao quadrado, porque ele não é o coeficiente do x ao quadrado, não é? Então aqui é x ao quadrado. Aqui não é o coeficiente do x à quarta, porque não é o C4. Então é x à quarta. E por aí vai. Vamos colocar aqui o m à sexta logo, que já está lá mesmo. M à sexta sobre 6 fatorial. X à sexta e blá, 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 blá. Continua, né? Então, não. Bom, então eu podia juntar esse cara aqui com esse, ó. E escrever isso aqui dessa forma. Minha mão tá ruim. Mesma coisa nos outros, tá? Mas essa seria a solução par. O que é mais legal é que vocês já conhecem essa solução. A solução é essa aqui. É o cosseno. Solução com cosseno. C0, cosseno e m. E o outro vai dar seno. Não vou nem fazer, tá? Então essa aqui é a solução par. Tá? E a solução ímpar, com solução par. E a solução ímpar. C1, que é outra constante. Pronto. Assim, neste caso, porque esse caso é muito simples, você somou a série, tá? Neste caso, que é muito simples, somos capazes de somar a série infinita. Funções conhecidas. E aí deu a solução analítica, né? Porque como nós conseguimos somar,
A solução analítica está aqui. Então, y de x vai ser igual a C0 cosseno de mx mais C1 seno de mx. Bom, essa é a solução geral daquela equação. Se você tiver agora um problema de um pêndulo, por exemplo, aí você vai dar a velocidade, vai dar a posição inicial, vamos supor assim, se fosse um pêndulo, né? Porque um pêndulo tem uma equação parecida com aquela, né? Teria que ser o pêndulo simples linear. Então, por exemplo, hein? É um caso particular, né? Estou suputando que o y de 0 é igual a 0, né? E o y' de 0 é igual a 2, tá? De modo que y de 0 igual a 0 implica que o C0 é igual a 0, né? Certo? Sim. E o y' de 0 igual a 2 implica, quando eu fizer essa derivada aqui, ó, essa aqui já foi para o espaço, né? Quando eu fizer a derivada aqui, vai ficar mc1 seno de mx, né? Esse cosseno de mx. Então, quando o x for 0, o cosseno dá 1, fica mc1. Então, 2 é igual a m1. Então, é dado na equação, não importa a frequência do seu problema, né? Tá? Então, o C1 seria 2 sobre m. Resolvido o problema completamente, tá? Professor, seno e cosseno é tranquilo, né? Saber a série. Mas e se for uma série que eu não sei de que funciona? Já era, Mayara. Aí lascou. Aí você tem que chamar de solução aproximada. Por isso que eu falei lá em cima o negócio do aproximado, tá? E quando você não consegue fazer uma soma, a somar, né, no final, aí você tem que continuar trabalhando com a série propriamente dita. Não tem jeito. Mas se você pensar bem, você trabalha sempre com a série. Porque, veja só, vamos fazer um cálculo, a nossa equação aqui, vamos pegar esse cara aqui, que é y de x é igual a 2 sobre m, vamos supor que a gente sabe esse m, tá? Seno, né? Seno de mx, tá? Aí você quer falar assim, tá, agora eu quero saber o seguinte, me acha a posição desse cara em x igual a 5. Aí você vai falar, é seno de m5, vamos supor que o m é 2, né? É seno de 10, é 2 quintos de seno, m é 5, né? É 2 quintos de 10. E aí como é que você calcula o seno de 10? Na calculadora? E você acha que a calculadora faz como? O seno é uma série infinita. A calculadora te dá uma aproximação do seno. Uma aproximação boa pra caramba, mas uma aproximação ainda. Então, no final das contas, isso aqui é enganador. Porque parece que eu estou obtendo tudo de uma maneira que não fala de série, mas a série está aqui dentro, tá? A série está aqui dentro. Eu somei, mas no final das contas, para chegar em resultados, eu tenho que fazer as mesmas coisas que eu faria com uma série qualquer. Tá? Muito boa, muito interessante a sua colocação. Porque no final, eu nunca nem tinha pensado nisso. Na verdade, eu estou respondendo agora. Porque a sua pergunta me suscitou essa questão. No final das contas, é sempre série, tá? É sempre série. Só nos casos em que você pode... A solução é um truncamento da série. Eu vou falar disso mais adiante, tá? Aí, diferente. Tudo bem? Mas se por um momento a série for divergente... Não, aí ela não é solução. Boa colocação. Aí ela não é solução. Isso pode acontecer. Inclusive, é esse o critério que nós vamos usar para truncar a série. Lá na frente. Nós vou dar um exemplo aqui, vou entrar no método de Froben. Agora, porque o método de série é só isso aqui, tá? Não tem mais nada. Eu usei uma equação bestinha, mas se eu colocar uma outra equação não bestinha, vai ser desse jeito que vai ser resolvido também. Desde que seja possível resolver por série. Nem sempre é. Vou explicar por quê. Mas, qualquer que seja a situação, se a sua série for dar infinito, então você é obrigado a truncá-la. Por algum critério, que a própria equação vai te dar esse critério. E é nessas horas que você obtém, por exemplo, na mecânica quântica, quantização. A quantização na mecânica quântica é quando você exige a convergência da série, e isso implica na truncagem da sua solução. Isso vai ficar claro quando eu for falar dessa tranqueira lá no método de Froben, tá? Porque isso vai aparecer lá mais no método de Froben. Mas tudo bem? Até aqui? Até aqui tá indo, né? Tudo show de bola. Então agora vamos para o método de Frobenius. Ô, professor, mas quando exatamente utilizar esse método vai ser mais conveniente? Porque ele parece ser bastante demorado. Mas por exemplo, uma equação como essa não faz sentido porque você bate o olho e já sabe a solução. Então não faz muito sentido isso aqui. É uma equação fácil de ser resolvida e tudo mais. Sim. E ele vai ser importante quando você não conseguir encontrar a solução usando aqueles métodos das aulas passadas, tá? Aqueles métodos da aula passada, eles só funcionam até um certo ponto. Depois daquilo, para equações mais complexas, como essa aqui, quer ver? Como essa aqui, cara, quando esses coeficientes aqui não são constantes, se você conseguiu colocar a sua equação nessa forma,
te aconselho a tentar um método de séries e não a tentar resolver na unha. Na unha não vai rolar. Não vai rolar. Tá? Entendi, beleza. Bom, essa seria a justificativa, digamos assim, pragmática, prática. Mas existe uma outra muito mais importante do que essa. É que quando você trabalha com esses caras aqui, isso vai aparecer lá na álgebra linear, tá? Mas eu vou dar uma adiantadinha aqui. Quando você escreve esse troço desse jeito, você pode começar a pensar nesse cara aqui como um vetor. E nesse cara aqui, como a base do seu espaço, de vetores que são funções. A pessoa, pelo amor de Deus, mas vetor, função, vetor, Vocês vão ver lá que é perfeitamente natural falar em funções como vetores, tá? E aí você está escrevendo esse cara aqui na base monomial. E aí você reduz a solução de um problema, que pode ser extremamente complexo, que é um problema analítico, que é o problema de resolução de uma equação diferencial, a um problema algébrico, que é um problema de solução de equações algébricas. E é muito mais fácil resolver um problema algébrico do que um problema analítico. Então, lá na mecânica quântica, isso é feito o tempo todo. Você entende esses caras aqui como vetores, você sabe que tem que encontrar esses caras, mas para encontrar esses caras, você vai cair numa equação, um sistema de equações lineares para os CNs. E aí, olha só o que acontece. Lá na mecânica quântica, você tem aquele negócio com a equação de hélio, do átomo de hélio. Não tem solução. Assim, não tem solução. Assim, desse jeito assim, fechado, tá? A equação é muito complicada. Aí você tem que resolver por uma série. Só que é uma série cheia de técnica para resolver isso. Não é na força bruta que nós estamos fazendo aqui, não. E aí você tenta resolver isso aqui fazendo essa estratégia. Só que a sua base tem que ser muito grande, porque você tem uma quantidade, para você aproximar corretamente a sua solução, tem que colocar termo pra caramba na série. Em geral, você tem na mecânica quântica, quando você resolve desse jeito, matrizes que tem milhões de termos. 1 milhão por 1 milhão, 6 milhões por 6 milhões. E você tem, por isso, supercomputadores, entendeu? Porque você tem que resolver um sistema linear, algébrico, que é facílimo de resolver, usando técnicas numéricas, que, aliás, eu quero ver se eu faço isso com vocês, não com os milhões, né, claro. Mas para problemas simples, tá? Eu faço isso com vocês, para vocês aprenderem como é que funciona mesmo esse negócio lá na física. Então, vocês estão fazendo programação? Já fizeram? Tem a matéria, não tem? Nossa, programação. Sim, programação para sistemas físicos, tem métodos computacionais também. Métodos computacionais, já fizeram todos? Se não fizeram, não, ainda não. Mas sim, tá bom, não tem problema. É fácil, inclusive porque eu vou usar computação algébrica, eu vou usar o Maple, então vai ficar mais fácil ainda. Eu estou fazendo cálculo numérico, acho que tem muito a ver com isso. Nossa, vai ajudar muito. Porque você, se não viu ainda, vai ver que é calcular determinante de matriz, por exemplo, você usa o método de eliminação de Gauss-Seidel. Sim, eu já chegou nessa parte. O que você está fazendo, vai fazer, só que com uma matriz de milhões de termos para achar esses caras aqui, entendeu? É isso aí. Vamos lá. Tá ficando bom. Só que aí nós temos um problema. Sempre tem, né? Aquele negócio do almoço grátis em física, né? Não existe, tá? Acho que não existe em lugar nenhum do mundo. Nada que a gente faça, né? É o seguinte. Ocorre. Por que ele não é genérico suficiente? De fato, olhando para a solução sugerida, é isso que faz sugestão, né? Vemos que tal solução é necessariamente bem comportada na origem. Ela não diverge na origem, por exemplo. Mas está cheio de função aí que diverge na origem. Não é verdade? Eu, por exemplo, será que eu não tenho uma equação diferencial que dá uma solução desse tipo aqui assim? Claro que tem. É óbvio que tem. Quer ver? Eu já acho que uma dy, dx, essa droga aqui vai dar x a menos 5. Isso aqui é menos 5x a menos 6, então mais x, deixa eu ver aqui, x a menos 1, y igual a 0. Mais 5, y menos 1. Pronto. Essa equação aqui, ó, ela tem essa tranqueira aqui como solução. Tá certo? Porque se eu colocar aqui, vai ficar menos 5x a menos 6, mais 5x a menos 6 igual a 0. E porque esse método aqui não pega essa solução. Se você tentar aplicar esse método aqui, vai dar pau. Vamos tentar? Vamos tentar. Não. Tá aí. Nunca tinha feito desse jeito, não. Toda vez que eu dou aula diferente, viu, gente? Por isso que eu não fico olhando lá a apostila, porque senão eu fico copiando de mim para mim mesmo. Então, por exemplo. Vamos tentar. Não, tem mais problema? Não, problema de série. Aqui deu errado, né? Porque eu estou fazendo aqui o. Se bem que isso aqui é uma derivada. É melhor fazer uma derivada segunda, porque esse método aqui, derivada primeira faz sentido, né? Porque deixa eu tentar uma derivada segunda aqui. Vai dar. Vamos mudar um pouquinho as constantes.
Derivada da segunda vai dar 5, vai dar 20. Vai dar x a menos 3, não, a menos 7. Será que é isso? É? Que é? Que deriva a primeira? Não. Dá 5 vezes 4? Não, dá 5 vezes 6, 30. Estão vendo como é que eu estou fazendo isso aqui? Eu pego você está substituindo y por x a menos 5? Isso, isso. Aí beleza. X a menos 5, eu estou querendo achar a equação e tem esse infeliz aqui como solução. Então eu substituo nesse primeiro e junto com esse aqui para dar a solução, tá? Então aqui vai dar x a menos 6, 5 vezes, menos 5 vezes x a menos 6, 30 vezes x a menos 7. Mais 30 vezes x a menos 7 é igual a 0. Mas só para testar, porque eu não confio em mim. Aqui tudo bem, né? X a menos 7 é fácil. Só que fé não, que eu sou cabeça de vento com essas coisas. Mas eu vou fazer. Ó, tá vendo? Não deu. Ah, é porque aqui é 5, é porque eu já fiz a soma aqui, então. Agora vai dar, né? Tá. 0. Pronto. Então é isso mesmo. Y, 30x a menos 2, y. Pronto. Essa é a nossa equação. Ou ainda, se preferir, x ao quadrado. Melhor, né? Vai ficar mais bonitinho. Vamos achar a solução. Treinar um pouco aí a equação diferencial que vocês estão estudando. Vamos achar a solução desse troço aqui? Como é que eu acho, hein? É uma equação homogênea. Pelo método de séries? Isso, vamos tentar o método de séries, vai. Porque tem um cara aqui que tem um problema aqui, ó. Não sei se vocês percebem um problema aqui. Olha o Wronskiano desse cara. Só para tentar entender. Era o Wronskiano, não era o e elevado à exponencial da integral, acho que era menos, né? Integral do p, que é 30 sobre x ao quadrado. Era isso, não era? Isso. Olha só como é que vai dar isso aqui. Isso aqui vai ser e elevado a 30 sobre x. A função ela tem divergência na origem. Tá? O Wronskiano tem divergência na origem. E o Wronskiano não é construído a partir das soluções? Também, né? Então, acontece que a gente não consegue. Então, ou seja, eu já sei de cara, eu não vou conseguir todas as soluções, mas vamos tentar. Vamos tentar. Vai ficar E2. Vamos colocar de cara aqui, se vocês estiverem com dificuldade de ver isso, a gente faz com mais detalhe, tá? Ó, vai ficar, como sempre, né? N menos 1, Cn, x elevado a n menos 2. Porque é dessa derivada aqui, não muda, né? E aqui vai ficar assim, ó. 30 sobre x ao quadrado, Cn, x elevado a n. Mas então fica n menos 2. Fica n menos 2 também. Vou tirar esse cara daqui logo, né? Tudo bem até aqui? Igual a zero. Tudo bem. Sim, tá tranquilo. Agora olha só o bode. Vamos expandir essa soma. Primeiro pegar os primeiros termos, tá? O primeiro termo é 0, C0. O segundo termo é 0, C1, né? Porque o n igual a 0. Estou pegando só esse pedaço aqui, tá? Só esse pedaço aqui. O outro termo é 2 vezes 1, C2. X elevado a 0, né? Aqui eu vou colocar aqui, seria x a menos 2. Aqui seria x a menos 1. Tudo bem isso aqui? X a 0. Mais, vamos tocando. Vai dar 3 vezes 2, C3, x elevado a 1, né? Porque vai ficar 3 menos 2, 1, tá? Etc, tá? Porque aqui já deu, vai dar para ver onde vai dar o pau. Menos, agora vem a outra parte. Vou colocar o 30 aqui, que ele pega todos, né? C0 mais C1. C0, x a menos 2, mais C1, x a menos 1, etc. Agora, esse aqui é menos, né? Menos. Igual a 0.
Agora, olha só. Bom, vou colocar mais um aqui. C2, x a 0, mais C3, x a 1, mais etc. Agora, olha só que horror. Eu vou juntar os termos que tem o mesmo x, né? Ó, tá? Que era o que a gente estava fazendo no outro lá, né? Tem esse cara aqui. Então, ele está pegando x a 0. Então, esse cara aqui, ó, pega menos 30, C2, todos eles estão associados a x0, então vou colocar assim. Ele daqui. C2 eu até posso colocar ele aqui também, né? Porque afinal de contas tá. Mais 3 vezes 2, vou colocar assim, 3 vezes 2, menos 30, x elevado a 1, C3. Mas, aqui já deu bote, tá? E ainda tem aquele, ele vai embora. E ainda tem esses dois termos aqui, ó, que são menos 30, x a menos 2, C0, menos 30, x a menos 1, C1. Mais isso aqui. E tudo isso tem que dar igual a 0. Qual é a possibilidade disso daqui dar 0? Veja, esse cara aqui, ó, é um número. E a gente já viu que esses caras são linearmente independentes. E como esse cara aqui não zera, esse cara tem que zerar. Esse cara tem que zerar. Todos vão ter que zerar. E depois, não tem ninguém para juntar com esses aqui. Então eles vão ter que zerar também. Não tem solução. Você está obtendo, sabe o quê? A solução trivial. 0. Tá? Isso. C2 igual a C3 igual a C igual a 0. E ainda... a solução trivial, né? Pronto, o método falhou, tá? Por exemplo, por que o método falhou? O método falhou por causa desse cara aqui, ó. As suas soluções se comportam agora de forma muito complexa na origem. E isso daqui não tem como dar conta desse troço. E veja que é uma solução simples, né? Cadê? É x elevado a menos 5, se não me engano, x elevado a menos 5, tá? Então, seria isso aqui, ó. E uma solução idiota como essa, você não consegue resolver. Mas por que você não consegue resolver? Na verdade, a gente sabia isso desde o início. Porque simplesmente não é possível fazer essa expansão aqui em torno da origem. Tenta fazer Taylor aqui desse cara aqui, ó. Você é Taylor, né? Tenta fazer Taylor em torno da origem desse cara aqui. Vai dar problema, é óbvio. As derivadas vão tudo dar infinito no zero, tá? Então você tem uma função aqui chamada de analítica e aqui do lado você tem uma função não analítica. Você não tem como fazer essa identificação, tá? Ó, entenderam tudo isso aqui? Muita coisa, né? Assim, só para mostrar que não dá certo, tá? Então a gente vai generalizar o método. Assim. Como é que seria uma primeira tentativa? Y é igual alfa, colocar alfa. Essa tentativa aqui é óbvia, né? Você fala assim, vou colocar esse infeliz aqui, e a hora que eu colocar esse cara aqui, quando aparecer um sujeito desse, o alfa vai conseguir dar conta. Entendeu a ideia? A ideia é simples, muito simples. Depois complica um pouco mais quando você tiver outro tipo de solução. Mas esse cara aqui pega quase todas as soluções possíveis desse tipo aqui. Tá certo? Vamos ver, nesse exemplo doido que eu dei aqui, como é que ficaria? Perdão, professor, não entendi a ideia é a seguinte. Passagem. Olha só, você tinha antes um troço assim. Esse troço não consegue recuperar isso, né? Aí você fala assim, pô, me lasquei, né, cara? Porque agora como é que eu posso... Aí você fala assim, não, eu vou na doida. Eu vou meter esse x elevado a alfa aqui, porque toda vez que tiver um cara que diverge na origem, nesse formato, mesmo que seja um número real aqui, ou vocês vão ver até mesmo imaginário, quem vai dar conta dele é o alfa. E não esse pedaço aqui, entendeu? É como se você estivesse multiplicando a sua função por um pedaço que se comporta mal na origem, e um pedaço que se comporta bem na origem, tá? Então, quando você tiver soluções que se comportam mal, esse cara dá conta. Quando você tiver soluções que se comportam bem, esse cara dá conta. E aí você consegue pegar as duas situações. Vamos ver como é que isso acontece? Tá. Vamos ver como é que isso acontece.
No exemplo anterior, eu nunca nem vi esse exemplo, não. Eu chutei aqui agora, tá? Tomara que dê certo aqui, porque a divergência na origem é uma divergência meio complicada. Mas vamos ver. Vamos ver. No exemplo anterior, se não der, não deu, paciência. Mas vai dar sim. Aí você vai fazer o quê? É a mesma coisa, vai substituir esse infeliz na equação diferencial. Então, substituindo na equação diferencial, vou só transportar para cá, para ficar fácil para a gente trabalhar, tá? Então vai ficar o quê? Vou colocar aqui embaixo. Agora cuidado, tá? Porque esse cara eu posso colocar assim, ó. Trabalhar assim. Só para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Isso aqui. Mais alfa. Certo? Então isso aqui vai ficar o somatório. N, né? Infinito. Só que agora o que vai aparecer ali, N mais alfa vezes N mais alfa menos 1. Certo? Tn, x elevado a N mais alfa menos 2. Tudo bem até aqui, né? E o outro termo não muda nada. O termo é ele mesmo. É menos, né? Menos 30 parece. Tá aqui, menos 30. Menos 30. Vai sair muito 30. Nossa senhora. 30. Cn, x elevado a quê? A N mais alfa menos 2 também. Certo? Então eu posso colocar esse cara para fora. Que já está x N mais alfa menos 2, né? Ó, posso colocar assim, tá? Mas olha só, a presença desse cara aqui muda tudo. Tudo. Porque agora eu vou ficar... Eu posso pôr Cn para fora. E eu vou ficar com esse troço aqui. Aí eu vou apagar esse troço aqui, porque eu não preciso mais, né? Vou ficar aqui igual a zero. Tá, deixa eu ver se a passagem mais pra frente tá certa. Agora o termo que for zerar vai ter que depender do alfa. E o alfa, na verdade, o que você vai fazer é o seguinte, você vai escolher o alfa para matar alguns termos. Porque, veja só, esse troço aqui, que ficou... Vamos espalhar essa equação, vai ficar alfa menos 1, né? Porque o n igual a zero, tá? Menos 30. Vamos colocar isso aqui assim. C0, x elevado a alfa menos 2. Mais alfa mais 1, né? Porque o n agora é 1, né? Vezes alfa, tá? Menos 30, Cn, C1, x elevado a n, não, a alfa menos 1. Mais, vou colocar mais 1 aqui, tá? N mais alfa, fica alfa mais 2, né? Vezes alfa mais 1, menos 30, C2, né? X elevado a alfa, etc. Olha só o que está acontecendo. Eu posso pôr x elevado a alfa em evidência, tá? E tudo vai ter x elevado a alfa, obviamente, né? Aqui vai ter x elevado a alfa. Aí eu tiro esse alfa daqui, porque assim, eu volto àquela coisa que eu tinha antes. Cadê o zero? Não, aqui é zero, né? É o n igual a 2. 2 menos 2, 0. Então agora tirou o alfa, fica zero, tá? Etc. Igual a zero. Agora, olha só. Eu vou usar o alfa e os Cs para matar esses termos aqui de algum jeito, tá? E agora, vejam agora. Não precisa de nada disso, tá, gente, para fazer o método. O método é muito mais simples. Mas eu estou fazendo isso para mostrar para vocês, passo a passo, por que dá bot, tá? Por que dá certo. Agora fica um sistema de equação ou não? Mais ou menos. Vai ficar assim. Vai ficar um sistema para esse cara aqui, ó. Eu vou fazer esse cara aqui zerar. Tá? E vou bater o C0 diferente de zero. Porque ele está zerando, não preciso fazer o C0 ficar igual a zero. E quanto que dá esse troço aqui? Vamos lá, vamos calcular. Solve. Exact. Olha quem apareceu aqui. Legal, né? Olha, quando ele for menos 5, o que vai acontecer? Então, aqui tem. Nossa, deu certinho demais. Eu nem imaginei esse 30 aí, foi uma beleza. Caramba, que sorte. E tem. Alfa igual assim, né? Nossa, tudo errado. Então vamos colocar isso aqui. Vamos ver o que dá quando eu coloco o alfa igual a 5. A menos 5, né? Quando eu coloco, se colocarmos. Vamos pôr aqui menos 5. Então aqui fica menos 5. Menos 5.
Menos 5. Aqui fica menos 5. Menos 5. Aqui fica menos 5. Menos 5, etc. Agora, olha só que interessante. Esse que é... Vamos fazer as contas, né? Então, deixa eu pegar esse cara aqui. Vamos aqui. Eu nunca tinha feito desse jeito abertinho assim, não, viu, gente? Primeira vez. Esse cara aqui nós já vimos, né? Vai dar 0, né? 5. Menos 5 vezes menos 6 é 30. Menos 30 dá 0, tá? Esse é o ponto. Matei esse cara aqui e deixei o C0 livre para existir, tá? Esse cara aqui vai dar 20. 20 menos, né? 20, né? Menos 4 menos 5, 20. 20 menos 30 não é 0. Então vai dar menos 10. Mas como ele deu um número, e esse cara aqui não bate mais com mais ninguém, para esse termo aqui ser 0, o C1 tem que ser 0. Esse outro aqui vai dar menos 3 vezes menos 4 dá menos 12. Menos 12 não, dá 12. 12 menos 30 dá 18. Menos 18, né? Menos 18. Esse termo aqui também não é 0. Para ele zerar, o C2 vai ter que ser 0. Então, todos os Cs que não ser 0 vão ser 0. Um N maior ou igual a 1. O alfa é menos 5, né? E olha só, todos os Cs são diferentes de 0, exceto o C0. Então, esta soma aqui deu isso. Mas essa é a solução do problema. Essa é uma das soluções do problema. Curiosamente, obtivemos a outra também, que pelo jeito x elevado à sexta vai ser solução também. Vamos ver aqui como é que fica. Agora substituir o alfa igual a 6 aqui, tá? Ele vai zerar o coeficiente do C1, com quase que certeza absoluta. Mas eu vou colocar aqui, porque sabe como é que é, né? 6. Ah, não, ele vai zerar o C0 também, olha que legal. É x elevado à sexta também. Porque aqui vai dar 30 também, né? Aqui vai ficar 7 vezes 6, não tem nada a ver com vamos colocar assim, 6. O outro vai ficar 8 vezes 7, não tem nada a ver também, não vai dar 0, tá? Então fica assim. Que vai dar, a equação aqui vai dar assim. Depois eu vou repassar, tá? Porque eu sei que a gente se perde um pouco nisso aqui. 0 de novo, né? Esse aqui não deu 0, dá 42 menos 30 dá 12. Esse aqui dá nem 8 vezes, quanto? 7? 8 vezes 7? Ué, 8 vezes 7. 56. 56 menos 30, 26, e assim por diante. Ou seja, vai zerar todos os Cs de novo, porque esses caras têm que zerar, né? Mas o C0 vai ser mantido. Igual a 1. Tivemos a segunda solução, que é y igual a x elevado a sexta. C0 linha, se vocês quiserem. É um outro C0, né? Vou colocar aqui C. Vou colocar aqui D. C0 é D, depois C0 é C, né? E nossa solução. Y de x é igual a C x elevado a sexta mais D x elevado a menos 5. Vamos ver se é a solução mesmo. Pode ser que tenha cometido algum equívoco aqui, né? Tá? Olhando assim, dá para ver que não. Dá um simplify aqui. 0. Ou seja, é a solução, tá? Professor, Oi. Agora sim, eu escolhi um alfa de modo a zerar o que multiplicava o C0, x elevado a menos 2. Eu poderia... Para que eu vou dizer o que você vai perguntar. Você vai perguntar o seguinte, mas eu podia ter escolhido um alfa que zerasse esse cara aqui, ó. É isso que você ia perguntar? Exatamente. Sabia. Não tem problema. Sabe por quê? Quando você escolher um alfa que zera esse cara aqui, que vai ser um alfa diferente, o que vai acontecer é que ele vai equilibrar com esse cara que está aqui, ó. Ou seja, se você escolher o alfa que zera esse aqui, você está zerando o C1, o C0 e o C3 em diante. Mas lembra que esse cara aqui está multiplicado por x ao quadrado.
Então, provavelmente, o cara que vai zerar aqui é o 7. Sei lá se é, né? Alguma coisa do tipo. Sei lá. O 7 não. É o menos 7. Isso, menos 7. Percebe que é o menos 7? Olha só. Muito boa pergunta, viu, Mayara? Tô gostando muito de ver. Você evoluiu muito, viu? Muito mesmo. Olha só. Dependendo do qual termo você vai zerar, vai te dar um alfa diferente, consequentemente uma solução diferente. É isso que eu quero mostrar. Não é diferente. Tá? Olha só. Não é diferente? Não, essa é a parte linda da coisa. Por isso que a pergunta da Mayara é maravilhosa, tá? Agora vou até colocar isso aqui. Será esse termo aqui, né? Olha quem zera esse termo aqui. Acha aí de cabeça aí a solução dessa solução desse alfa aí. Vamos ver o que vai dar. É uma coisa muito legal, cara. A matemática se resolve por si só. Tem que ter um troço aí, cara. Eu não sei dizer o que é. Não sei dizer o que é. Isso aqui vai dar como solução? Quem? X igual a menos 7. É? Porque menos 7 mais 2 dá menos 5. Menos 7 mais 1 dá menos 6. 5 vezes 6, 30. Menos 30, 0. Tá? Então é o menos 7. E eu garanto que o outro é 4. E sabe por que dá isso? E aí, todos os Cs menos o C2 serão nulos. Parece que a solução ficou diferente. Não. Vejam só. Legal de escrever assim, com você, para vocês assim, é que eu posso escrever de uma forma mais livre do que num livro, né? Porque, pô, escrever, vejam só, não sei o quê, mas não tem cabimento. Aí fica assim, ó. Fica assim. Vira ainda não? Como é que vai ficar? Não, professor, ainda tô duvidando. Massa. Eu gosto é assim. Ó, C0 é 0, o C1 é 0, o C2 não, né? Vamos colocar o C2 aqui. E todos os outros são 0, não são? Então ficou assim, né? Ah, já vi agora. Agora eu vi. Agora eu vi. Aqui. Caralho, que foda. Muito bacana isso. Não tem jeito de ninguém escapatória, não. Viu, Mayara? Pegou? Você pode escolher qualquer termo que você queira que vai dar a mesma solução, tá? E pro 4, obviamente, vai dar x a sexta, né? Que vai dar o alfa é 4, você tá pegando o x2, vai dar x a sexta, tá? Viu, Mayara? Ou não? Sim, muito legal. Legal. Tá bom? Então, esse problema é um problema bacana, não é nenhum que está na apostila, tá? É um problema que me surgiu agora, mas que dá uma boa ideia de como é que essas coisas funcionam. Bom, eu vou pegar um outro aqui. Pegar um outro exemplo aqui. É só mais exemplo, né? Vamos ver agora alguns exemplos. E aí, na hora que vem, a gente vai continuar fazendo exemplos disso, tá, gente? Mas, no caso, essas funções que estamos pegando são funções polinomiais. Quando começar a ter uns cossenos, uns senos aí, umas exponenciais, como é que a passagem seria exatamente a mesma? Ou diferiria por alguma coisa? Se você está dizendo assim, ó, mas e quando eu tiver, por exemplo, funções senos e cossenos? Se você não consegue colocar a sua função numa forma que tem só x, nesses termos aqui assim, ou nesse aqui, né, porque é a simplificada, você não consegue resolver por série, tá? Vamos supor, uma série que tem aqui mistura de seno, exponencial, essa daí você vai ter que achar outro jeito de resolver, provavelmente numérico, tá? Porque aí o método não vai funcionar, porque o método precisa que você coloque nesse formato, com x ao quadrado, constante, para você conseguir fazer isso aqui, né? Então, tá? A grande vantagem desse método é trabalhando com funções polinomiais. Isso, exatamente, tá? Exatamente isso. Vamos pegar um exemplo rapidinho aqui, que dá para resolver. Tem um livro aqui, onde tem aqui? Tem aqui. Vamos resolver. Está no livro, tá? Assim. Mesma ideia, tá, gente? Não muda nada. Vou copiar aqui para não ter que gastar muito tempo escrevendo. Vale dizer uma coisa que eu não falei na solução anterior. Tem uma das soluções que é uma solução desse tipo aqui, né? Essa solução por séries que ia conseguir pegar, tá? Essa solução por séries ia conseguir pegar, sabe por quê? Porque quando a gente chegasse no termo C6, que nós não fomos até ele, quando nós chegássemos no termo C6, ele ia dar naturalmente 0, né? Porque ia ficar 6, C6? C6. Ia ficar alguma coisa assim, né? 6 vezes 5 menos 30, e aí o C6 ia poder ser liberado. Nós não fomos até o C6, por isso que nós não vimos isso. Mas a solução por série teria dado essa solução. O que ela não consegue dar é essa solução aqui, tá? Eu vou colocar isso aqui. Vou colocar isso aqui.
Vamos pegar esse cara aqui. Daí, rapidinho, só para entender, pra ver se eu entendi mesmo. Para entender que deu errado, eu teria que perceber que ele só me deu uma solução, sendo que a equação é de segunda ordem. Exatamente isso, tá? Ou seja, você conseguiu uma, mas você precisa da outra, senão você não tem a solução completa. Tudo bem, você já pegou uma. Se você tiver com um problema que precisa só da solução bem comportada, massa, já resolveu o seu problema. Mas se você precisar de uma que tenha a solução completa, essa solução aqui, o método da solução por séries não vai te dar, tá? Aí você tem que ir para Frobenius, que foi o que nós fizemos quando nós incluímos o alfa, tá? Vamos colocar assim, somatório. Vai ficar n mais alfa, sempre, né? Agora tem que tomar cuidado ali, tá? N mais alfa, menos 1, Cn, cuidado, tem um x ao quadrado lá, tá? Então ficaria n mais alfa menos 2, mas tem um x ao quadrado, fica n mais alfa só, tá certo? Tem esse carinha aqui, ó. Mais n mais alfa da derivada, né? Vezes o Cn, vezes o x elevado a n mais alfa, ficaria menos 1, mas tem aquele x, fica n mais alfa também. Mais Cn, x elevado a n mais alfa mais 2, porque tem esse cara ao quadrado aqui. Eu prefiro resolver... Tá, eu vou fazer desse jeito primeiro. Não é assim que eu gosto de resolver, tá? Eu vou depois dizer como eu acho importante fazer. Mais menos 1/4. Assim, vocês se confundem normalmente. Dá para resolver, mas se confundem. Cn, x elevado a n mais alfa. Né? Porque não tem ninguém multiplicando. Eu não gosto de resolver dessa maneira, tá? Porque você tá com esse cara aqui multiplicando. Em geral, é bom você manter o y duas linhas sozinho, tá? Se for um número, pode, né? Mas eu digo assim, se for uma função, né? Eu tô fazendo assim porque no livro eu não sei nem se eu faço no livro, sei lá. Ah, é um exercício no livro, eu tô fazendo um exercício. Tá, tudo bem. Aí vai ficar assim, ó. 1 sobre x aqui, né? 1. E aqui ficou 1 sobre 4x ao quadrado. Vou colocar assim. 1 sobre 4x ao quadrado. Tá? E agora eu faço a mesma coisa. N mais alfa menos 1, Cn, n mais alfa menos 2. Agora não tem o termo multiplicativo, tá? Aqui fica menos 2 também, tá? Porque, né, tem esse x aqui e a derivada, né? Aqui fica n mais alfa. E aqui fica n mais alfa menos 2. Porque tem esse cara aqui, fica menos 2, tá? Igual a zero. Agora eu vou juntar termos que têm a mesma dependência. Ó, são esses três aqui, tá? Então vai ficar mais n mais alfa, né? Tira esse cara fora. Menos 1/4. Tira esse cara fora. Foi isso aqui. Ó. Esse cara aqui com esse dá para simplificar, não dá? Eu ponho n mais alfa em evidência. Se eu ponho n mais alfa em evidência, fica n mais alfa vezes n mais alfa menos 1 mais 1, certo? Então fica n mais alfa ao quadrado. Depois vocês façam essas passagens aí, se vocês acharem que ficou muito rápido, tá? É isso aqui. Essa aqui é a solução. Isso daqui, ó, igualado a zero, é o que a gente chama de equação inicial. O nome que se dá quando você tem que resolver o alfa, tá? Equação inicial. A equação de recorrência é aquela dentro dos CNs. A equação inicial é a que envolve o alfa. Mas são só nomes, tá? E eu vou colocar isso aqui para zero. Zero. Poderia ser outro valor? Poderia, mas aí só complica. Nós vimos que dá sempre a mesma solução, tá? Cujas soluções são alfa igual a meio e alfa igual a menos meio. Notem que a solução por série não ia dar nada nessa equação. Porque uma série nunca ia ter uma dependência do tipo meio. Porque é sempre número inteiro, né? Número natural. E menos meio, muito menos, tá? Porque o troço diverge na origem, tá bom? Então, a solução por série aqui não dá nenhuma solução. Não dá nem uma das soluções possíveis, tá bom? Vamos continuar. Agora, assumamos que alfa igual a meio. Assim, ficamos com... Volto aqui. Alfa igual a meio.
Vou colocar esse termo aqui, vai ficar n mais meio, n menos meio, né? Menos 1 ali, né? Eu podia ter juntado, né? Vou colocar já desse jeito aqui, ó, melhor. É juntado, né? Bobagem, perder tempo. Aqui fica meio. O alfa, o x elevado a alfa, eu ponho lá para fora, porque ele está em todos os termos, então eu posso sempre fazer isso. E eu fico com esse troço aqui. Só que eu lembro agora que o termo, n igual a 0 vai cancelar. Tá? Percebe que o n igual a 1 não vai cancelar? Olha só, o n igual a 1. Vamos colocar isso aqui abertinho. Não precisa fazer isso, tá? Aqui fica claro que o n igual a 1 não vai cancelar, então eu vou ter que fazer o C1 igual a 0. Mas eu vou escrever isso aqui, abrindo. Vamos lá. 0, C0. Esquece o x elevado a alfa. X elevado a alfa já é história, tá? Pouco importa, porque não é ele que vai fazer esse troço zerar. X elevado a 0, x a menos 2, né? O n é 0, né? Mas, quando o n for igual a 1, vai ficar 3 meios ao quadrado, menos 1 quarto. Dá 9 quartos, menos 1 quarto. Dá 2, né? C1, x elevado a menos 1. Mais o... Vamos colocar mais um terminho aqui. Ah, que droga, por isso aqui igual a 3, né? Deus que me perdoe. Pera aí. Só fazer esse cálculo, depois eu volto. Não, vamos levar 10 anos. 12, pronto. Coloca aí de novo. 12, C2, x elevado a 0. Mais, Agora vem o do outro termo, né? Que é C0, x elevado a 0, né? Esse termo aqui, tá? Mais C1, x. Aqui era C2, tá? Teria ainda mais um x aqui. Vou fazer mais um cálculo, tá? Só pra, eu coloquei 3 aqui, né? Esse aqui era o C3, perdão. E aqui é x1. Faltou o n igual a 2 que eu não coloquei. Vamos fazer aqui a conta do 2. 6. Mais 6. C2, x. Quando é 2, x a 0. Bom, aqui dá C1x mais C2x ao quadrado, etc, né? Agora, olha só. Esse termo aqui tem alguém com quem equilibrá-lo? Não. Não tem ninguém que depende de x elevado a menos 1, tá? Note, agora, isso implica que o C1 tem que ser igual a 0. Mas se o C1 igual a 0, olha só, quem vai ó, C3 vai ficar ligado com o C1, né? Ó, tá vendo? Se o C1 é 0, o C3 vai ficar desemparelhado. Então o C3 tem que ser 0. Mas aí o C5 vai ficar desemparelhado. Vou colocar aqui. Mas aí a mesma coisa com o C5, isso vai valer para todos os ímpares. Mas ainda tem os termos pares. Mas os termos pares, olha só, o C0 eu consigo manter. C0 pode ser feito diferente de 0. Né? Porque ele já está, pela equação inicial, eu consegui salvá-lo. Né? E era a ideia da equação inicial, é essa a ideia. Tá? Agora, olha só, o C2 vai ficar relacionado com o C0, mas o C0 não é 0, então tem solução. Assim, ficamos com isso aqui tem que ser igual a 0. Entendeu? Este mais C0, x elevado a 0, né? Então, como os dois são x elevado a 0, eles estão emparelhados. Isso tem que ser igual a 0. Por causa da independência linear dos tais caras lá. O C1 já foi para o inferno. Aqui teria um x ao quadrado, que eu não fiz, né? Que seria colocar o n igual a 4 aqui. Eu não fiz, né? Mas apareceria ainda outras equações, tá? Não precisa fazer nada disso. Eu estou fazendo isso só para mostrar para vocês como é que funciona por dentro a solução, tá? Porque eu podia simplesmente chegar aí com isso daqui, colocar agora, fazer aquela substituição, né? Eita, certo.
A mais 2, né? Seria o N mais 2, né? Vou colocar aqui N mais 2, só trocar o N por N mais 2. 2 mais meio dá 5 meios. N mais 2, né? Ao quadrado. Menos 1 quarto. C. N mais 2 é igual a menos Cn. Né? Porque agora eu igualei os expoentes aqui. Eu fiz o N mais 2 para igualar os expoentes. Porque, vejam, os dois primeiros termos dão 0, né? Porque eu zerei o C1, então eu joguei fora esses dois primeiros termos. Então eu posso começar do segundo aqui. E aí é por isso que eu posso fazer essa passagem. Então eu posso fazer isso aqui, eu posso passar lá para baixo. A equação de recorrência. Essa é a equação, tá? Essa é a equação que vai dar a nossa primeira solução. E aí vocês vão... bom, aí teria que colocar na série, mas aí é só colocar na série, tá? Sei lá, vamos pegar aqui... Vamos pegar os primeiros termos. Aqui já está acabando a aula, né? Então, gerando. Aí a segunda solução eu deixo para vocês fazerem, ou então amanhã a gente trata disso novamente, tá? É ruim porque fica passando esse troço outro dia, mas tudo bem. Aqui nós usamos meio, né? Então aqui é meio. Raiz de x, tá? E os meus CN são dados daquela maneira ali, tá? Lembrando que o C0 é uma constante arbitrária, tá? E tivemos uma das soluções. Ele fala, mas e a outra? A outra é quando você substituir o alfa igual a menos meio, tá? A outra solução. Pronto, acabou. Resolvido com o problema completamente. Aí ela vai dar uma coisa do tipo x elevado a menos meio, um somatório aqui com um CN obtido por uma relação de recorrência que é diferente dessa, tá? Em geral é diferente dessa. Vai ser diferente, tá? É isso.